Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Verso 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência vos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém? Eu quero falar nesta noite sobre a mesa da reconciliação. Oremos. Senhor Deus, continua falando conosco, que a Tua palavra venha a ser engravada no nosso coração, que a Tua palavra venha nos transformar. Ó Deus, que a Tua palavra verdadeiramente venha nos constranger, Senhor, que nos leva de volta para o lugar de onde não devíamos sair. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos sentar. Nesta noite, nós estamos aqui, como vocês estão vendo, diante da mesa da reconciliação. Hoje é uma oportunidade para nós nos reconciliarmos. Hoje nós temos o privilégio, hoje nós temos a oportunidade para nos reconciliarmos. Eu queria que você pensasse nesta noite comigo: levantar da mesa porque sou indigno, ou sentar-se na mesa porque eu preciso me reconciliar? Quantas pessoas que, num dia de ceia, dizem: não vou à igreja, porque é dia de ceia, e eu não quero ficar constrangido, porque eu não sou digno de assentar na mesa, porque eu estou em pecado, porque eu tenho cometido atrocidades, porque eu sou indigno de sentar naquela mesa, pegar aquele pedaço de pão e tomar aquele cálice. Quantos que não vêm? Quantos que nesta noite estão aqui, que vão se abnegar de comer e de beber, que vão deixar passar a oportunidade de comer um pedaço de pão
de tomar um cálice? Quantos nesta noite, por se acharem indignos, então, levantar-se da mesa porque é indigno, ou sentar-se porque é preciso reconciliar? Eu fico com a segunda opção. O meu conselho para você é este: é sentar-se na mesa porque eu preciso me reconciliar. Sentar-se na mesa porque eu tenho mais uma oportunidade. Sentar-se na mesa porque Deus me dá este privilégio. Sentar-se na mesa porque Deus ainda, Ele tem tido misericórdia. Sentar-se na mesa porque ainda é tempo da graça. Porque ainda o sangue de Jesus tem poder. Então eu creio, amados, que devemos nos assentar na mesa para nos reconciliarmos nesta noite, para voltarmos à presença de Deus, para que possamos desfrutar do reino de Deus. Oh, querido, na mesa nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos, e quando esta oportunidade chega, eu não digo que é aproveitar a oportunidade, é decidir, é tomar uma posição, é dizer: hoje eu decido mudar a minha vida, hoje eu decido deixar o pecado, hoje eu decido mudar de vida, hoje eu decido verdadeiramente ser uma nova criatura, hoje eu decido deixar as coisas velhas, como eu me comprometi com Deus, deixar para trás. Amados, esta mesa é uma das coisas importantes que acontecem na nossa vida, que acontecem na vida da igreja. Jesus deixou a mesa, e Ele diz: comer deste pão, até que eu venha, e anunciais a minha morte, anunciais a minha vinda. Então todas as vezes que sentamos na mesa, que comemos o pão, que bebemos do cálice, nós estamos anunciando a vinda do Senhor Jesus, e anunciando que ainda há oportunidade, que ainda é tempo de arrependimento, que ainda é tempo de reconciliação, de nos voltarmos para o Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, que enquanto existir esta mesa, enquanto os teus olhos estiverem vendo esta mesa, você está tendo a oportunidade de se reconciliar com Deus, a oportunidade de se voltar para Deus, a oportunidade de consertar-se com Deus. Eu não digo que o Senhor é o Deus da segunda chance, mas eu digo que Ele é o Deus de muitas chances, até que se feche a porta da arca e não temos mais oportunidade. Nesta mesa, simbolicamente, tem o sangue de Cristo que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Foi derramado por nós, e lá Jesus nos reconciliou com Deus. Lá foi reconstruída a ponte que nos separava de Deus. Lá na cruz do Calvário nós tivemos a oportunidade de sermos perdoados. Isto é, digo oportunidade porque é se nós quisermos, porque se nós não quisermos, nós não seremos perdoados. Continuamos pecadores se nós não decidirmos por Jesus, se não aceitarmos o sacrifício vivo que um dia ocorreu lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus foi derramado na cruz e nos reconciliou com Deus. Nesta mesma mesa, simbolicamente, Jesus se assentou pela última vez com os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, e pela última vez Ele lavou lá os pés de todos eles, antes deles fugirem dele. Jesus lavou o pé deles antes deles o abandonarem. Ele deu do seu corpo lá na mesa, Ele deu do seu sangue lá na mesa, antes deles pecarem contra Ele, mentirem contra Ele, abandonarem. Ele fez tudo isso antes. Lá na cruz, Jesus, Ele fez tudo
antes de você nascer. Ele te perdoou antes de você vir para este mundo. Eu quero dizer para você, amado, quando você nasceu agora, não tem ninguém com mais de 2000 anos aqui. Mas todos que nasceram depois do episódio de Cristo, já nasceram com seus pecados perdoados. Já nasceram com seus pecados perdoados. Basta você crer e aceitar. Porque para aqueles que não crerem, ainda não têm os seus pecados perdoados. Mas todos aqueles que crerem, já nasceram com seus pecados perdoados. Só precisa dizer: eu creio, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Sabe, amados, para mim, este cálice que nós temos aqui, eu podia dizer que não basta. Para mim, para os meus pecados, estou dizendo de mim, não estou dizendo de você. Esse cálice não bastaria para perdoar os meus pecados. Talvez eu precisasse da jarra toda para perdoar os meus pecados, para perdão dos meus pecados. Para mim, eu me considero indigno de tomar desse cálice. Não sou merecedor desse cálice. Indigno de comer um pedaço de pão, talvez um pão inteiro fosse necessário para eu comer e ter a reconciliação ativada novamente com o Senhor, fazer parte do corpo do Senhor. Sabe, amado, você acha que pecou demais? Se você acha que pecou demais, que tem muito pecado, nós podemos providenciar um garrafão de suco de uva para você, alguns pães para você. Mas não é preciso. Não é preciso isso, amados. A Bíblia fala que uma gota do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, foi suficiente para perdoar o pecado do mundo inteiro. Uma gota do mundo inteiro. Através do sangue de Cristo, nós temos a oportunidade de nos reconciliar. Nós temos a oportunidade de não precisar fugir deste lugar, a oportunidade de não precisar faltar no domingo de ceia. Temos a oportunidade de nos assentarmos na mesa, compartilharmos do mesmo pão, compartilharmos do mesmo cálice em Cristo Jesus. Ele morreu por todos, uma única vez. Eu queria que você entendesse, meu amado, a questão do pecado. Deus não olha a quantidade de pecados que você tem. Deus não olha o montão de pecados que você tem. Ele vê o seu pecado no geral. E quando nós olhamos na palavra de Deus, ele não faz questão de ocultar o pecado dos seus homens, os homens que ele chamou, que ele escolheu. Deus nunca escondeu o pecado deles aqui. Por quê que Deus nunca escondeu? Porque Ele sabe que todo homem é propício a pecar. Todo homem peca. E aí, se não fosse o sangue de Jesus, estaríamos todos condenados, porque não é por obras, não é por nosso esforço, não é por sacrifício de animais, como faziam o povo hebreu. Não, fomos perdoados todos os nossos pecados pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E Deus fez questão de não ocultar o pecado de Abraão. Pastora, Abraão pecou, sim, senhores. Deus não fez questão de ocultar o pecado de Isaac, o pecado de Jacó, o pecado de Davi, o pecado de Pedro. Está escrito aqui na palavra de Deus que eles pecaram. Nós pecamos. Nós continuamos a pecar todos os dias. Nós erramos todos os dias. Nós cometemos falhas todos os dias. Deixamos de amar, mentimos, criticamos. Sabe, amado,
Nenhum desses homens, a Bíblia não fala de nenhum homem que não pecou, a não ser Jesus, o Filho de Deus. Ele foi o único que não pecou. Por isso o sangue dele foi requerido ser derramado por nós. O sangue de um pecador não serviria para perdoar pecado dos homens. Haveria de ser o sangue de um inocente. Haveria de ser o sangue de um homem que jamais pensou em pecar, que jamais cometeu um delito qualquer. Tinha que ser o sangue dele. E ele se entregou, e ele foi à cruz, e lá derramou o seu sangue por nós. Deus não fez questão de esconder pecados, Ele não faz questão de esconder o nosso pecado. Por quê? Porque nenhum homem serve de modelo para nós seguirmos. Existem muitas pessoas que olham, se comparam com homens, apontam o dedo para homens, faz isso, faz aquilo, pecam. Quantos não participam da igreja? Quantos não frequentam a igreja? Porque olham em cima aqui do altar, meu Deus, quando eu olho para lá, só tem pecadores aqui. Jesus, tem misericórdia de vocês. Se eu fosse olhar para vocês, eu não canto, eu não adoro, mas quantos que daí olham aqui e ficam comparando, ficam apontando o dedo? Não, amados, não é para eles que temos que olhar para Cristo. Abraão não é digno de ser seguido, Isaac, Jacó, Pedro não são homens dignos de ser seguido, muito menos esses. Jesus é o modelo. A Ele nós devemos seguir, é para Ele que nós devemos olhar. Somos todos falhos, somos todos pecadores, todos os dias nós dependemos da graça de Deus. Nenhum homem, pastor algum, serve de modelo para segui-lo. O único digno, Ele é digno, é Jesus de Nazaré. Digno é o Cordeiro que foi morto na cruz. Digno, digno. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa verdade. Ele é a nossa vida. Não existe ninguém capaz de se comparar a Ele. Jesus se fez pecado por nós, para que fôssemos livres e pudesse assentar nesta mesa, querido. Aproveitar a oportunidade de se assentar na mesa da reconciliação. Poder desfrutar de um pedaço de pão que significa que somos todos irmãos, filhos de um único Pai, que professamos a mesma fé, salvo por um único sangue, perdoados por um sangue que foi derramado, de um inocente que foi derramado na cruz do Calvário. Ele se fez pecado por nós. Jesus nos libertou do pecado. Jesus nos libertou do pecado. Jesus arrebentou com a cortina do templo. O véu se rasgou para que pudéssemos ter acesso à sala do trono. E para falar diretamente com Ele, não precisamos mais chegar num gabinete ao lado da parede de uma igreja, de um templo, para ali confessarmos os nossos pecados, para pedir perdão. Aonde estiver, ajoelhado ou em pé ou deitado, eu posso clamar pela misericórdia dEle. Senhor, tem misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O caminho foi aberto. Rasgou-se o véu do templo. É privilégio não de um homem apenas, mas
mas é privilégio de todos nós que temos, que aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida. Quando cremos nele, quando temos como nosso Senhor, como nosso Salvador, e gosto de dizer sempre, único e suficiente Salvador, não há outro, não existe outro. Então, amados, estamos nesta noite diante da mesa da reconciliação. Nós temos aqui a oportunidade. Um sangue foi derramado. Um sangue que perdoou o nosso pecado. E quando eu falo perdoar o nosso pecado, são todos os pecados. Não é preciso enumerar, porque se eu fosse enumerar os meus pecados, não há livro, não há caderno, não há computador, não há memória no computador, não há pendrive que consiga armazenar todos os meus pecados. Eu quero dizer uma coisa, você sabia disso? Não existe pendrive, não existe computador capaz de armazenar os pecados que você comete no seu dia a dia. Mas aqui está o sangue que nos purifica de todo o pecado. Aqui está o sangue que nos limpa. Aqui está o sangue que nos reconcilia com Ele, amado. Como você viu, como você acabou de cantar, vem prostituta, vem menino de rua, vem viciado. Todos são pecadores. Faltou colocar, vem mentirosos, vem adúlteros. Se esse cântico fosse completo, esse cântico não teria fim. Talvez algumas noites cantando este hino, pastor Evandro, para falar dos nossos pecados, e não seria suficiente. A vida inteira cantando, falando de pecado, chamando para o arrependimento, amados, e não teria fim. A relação de pecados que somos propícios a cometer em cada dia. Mas um sangue foi derramado para que o meu pecado num todo, ele fosse perdoado. Eu quero perguntar nesta noite se há alguém aqui que ainda não tem Jesus como seu Senhor, que ainda não disse, que ainda não falou para Ele: eu reconheço, eu sei, eu entendo que o Senhor perdoou meus pecados lá na cruz do Calvário. Será que existe ainda alguém no nosso meio que ainda não acredita, que ainda não reconhece, que ainda não acreditava, que não sabia que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para lhe perdoar, para lhe dar liberdade, para te libertar? Sabe, amado, eu fui liberto pelo sangue de Cristo. Estou livre pelo sangue de Cristo. Mas a liberdade que eu encontrei no sangue de Cristo, eu me algemo aos pés de Jesus. E eu não quero sair dos pés de Jesus. Eu não quero sair do lado de Jesus. A liberdade que eu tive, eu renuncio para estar algemado aos pés de Cristo, para andar com Cristo, para fazer a vontade de Cristo. E como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que vive em mim, é a vontade dEle que reina na minha vida, é o querer dEle que reina na minha vida, é o fazer dEle através das minhas mãos, é o andar dEle através dos meus pés, é o pensar dEle através dos meus pensamentos, é a vontade dEle na minha vontade. Isto é estar algemado em Cristo, isto é estar ligado em Cristo.
O mundo não importa mais, mas o viver em Cristo é o que me convém, é o que me agrada, é o que me alegra. O viver em Cristo, Cristo viver em mim, acorrentado aos pés de Cristo, ajoelhado diante dele. O amor dele nos constrange. O amor dele nos constrange. Eu quero perguntar nesta noite se há alguém que ainda não acreditava. E se há alguém que nesta noite quer dizer: eu creio, eu quero crer, eu quero aceitar, eu quero ter este sangue que me purifica, este sangue que me perdoa. Eu entendi, eu entendo. Apesar do que tudo que eu fiz, eu posso ser perdoado por Ele. Se há alguém aqui, eu quero orar por você. Eu quero apresentar você para Ele. Eu quero que você esteja na presença dEle também. Eu quero que você aproveite a oportunidade nesta noite de poder se reconciliar, porque nós temos uma mesa linda preparada para você nesta noite. Uma mesa preparada, um banquete preparado, com o corpo de Cristo, e com o sangue de Cristo que foi derramado por nós aqui nesta noite. Há alguém aqui nesta noite que gostaria de fazer parte, que ainda não fez, que gostaria de se assentar na mesa? Eu digo para você nesta noite, a oportunidade, você decide. A oportunidade bate a tua porta, você decide. Talvez amanhã você não tenha oportunidade. A oportunidade é hoje, é agora. Há alguém aqui nesta noite que quer Jesus como Senhor? Há alguém aqui nesta noite que decide mudar de vida, que decide ter Jesus como Senhor da sua vida? Se houver alguém, dá um sinal para mim, eu só quero orar por você nesta noite. Se há alguém aqui, se há alguém aqui nesta noite, longe do caminho do Senhor, alguém aqui nesta noite que abandonou o Senhor, alguém aqui nesta noite que se acha indigno de participar desta mesa, de se assentar nesta mesa, o meu conselho a você: não fuja, não perca a oportunidade. Jesus olha para você, Ele já te perdoou lá na cruz. Antes de você pecar, Ele já havia perdoado o seu pecado. E Ele chama: volta, volta para mim, porque você ainda tem uma oportunidade. Curve sua cabeça. Meça-se na palavra. Ninguém vai olhar para você nesta noite. Ninguém vai olhar para a tua falha nesta noite. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz: examina-se o homem a si mesmo. Igreja do Senhor, nós não temos direito de examinar ninguém. Nós não somos juízes. Não somos examinadores, igreja. Isso nós precisamos entender, para não ficar acusando o irmão de um lado, do outro, vizinho, de onde seja. A orientação é: examine-se o homem, pois, a si mesmo. Se você sabe alguém que tem cometido pecado, e você vê e acusar, sabe, amado, você não sabe se ele se arrependeu, você não sabe se ele pediu perdão, você não conhece o coração dele. O pecado ficará com você que está acusando indignamente, porque o sangue de Cristo já o perdoou. Olhe para dentro de si, olhe para a sua vida, olhe para a tua alma. Examine-se, pois, a si mesmo. Reconcilie-se com o Senhor nesta noite. Sente-se à mesa.
Não perca a oportunidade, decida nesta noite mudar de vida de verdade, ser uma nova criatura, Cristo habitar verdadeiramente em você. Deixa o Espírito Santo agir em você nesta noite. Deixa Ele mudar a tua vida nesta noite. Você apenas tem que dizer: eu decido, eu quero. Eu tomo uma decisão nesta noite. Eu quero uma nova vida. Eu quero andar no caminho do Senhor, na palavra de Deus. Eu quero, Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, não queremos perder a oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite para reconciliarmos contigo. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós cremos nos pecados perdoados lá na cruz do Calvário, Senhor. Ó Deus, nós cremos na reconciliação. Ó Deus, e nesta noite queremos voltar para o Senhor. Ó Deus, não queremos fugir da Tua presença, não queremos fugir da mesa, não queremos abandonar a mesa, Pai, mas nós cremos num sangue que foi derramado na cruz do Calvário e nos perdoou, nos reconciliou. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos aqui abertos para a mudança, queremos mudar, mas nos ajude, Pai, na nossa fraqueza, nos ajude na nossa pequena fé, nos ajude, Pai, nos levantar. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nos purifica verdadeiramente. Sabemos que o Senhor já nos purificou, mas queremos crer na purificação, queremos crer, precisamos crer no perdão, Senhor. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nos liberta e nos ajuda, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Você que quer voltar à mesa, você que aceita essa reconciliação, você que faz parte do corpo, coloque-se de pé nesta noite, para que possamos participar desta mesa, esta mesa incomparável, esta mesa abençoada, esta mesa que nos traz lembrança, quando fomos perdoados, esta mesa que nos faz lembrar que Jesus Cristo vai voltar, em breve vai voltar, para nos levar para a morada santa e eterna. No nome de Jesus, podemos servir, diáconos. Seu Filho amado, para nos salvar.
do meu Jesus que vive estar. Aleluia. 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 A nossa vida está nas mãos de Cristo. Ele vive está. Nele estamos seguros. Nele estamos guardados. Nele. Entenda isso, amados, é nele. É nele, é no Senhor. Fora dele não temos segurança. Fora dele não temos liberdade. Estar livre sem Jesus é a mesma coisa que não tivesse livre. É somente nele, no sangue dele, que nós somos libertos, que somos perdoados e podemos dizer: Abba, Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus, na noite que foi traído, ele pegou um pão, ele deu graças, ele repartiu aquele pão e disse: comei dele, porque é o meu corpo que é dado por vós. E como se dissesse: no meu corpo vós tereis comunhão, vós tereis comunhão com o Pai, vocês farão parte do meu corpo. E ele disse: comei, comei deste pão. Eu queria que você, amado, olhasse neste pão e você pudesse contemplar aquela noite em que Jesus estava reunido com os seus discípulos, em que ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Surrado, cortado pelos chicotes. Oremos e agradecemos a Deus por isso. Senhor, te louvamos e agradecemos, porque nós temos comunhão uns com os outros, porque fomos reconciliados, Pai, porque nós temos livre acesso aos céus. Obrigado pelo teu Filho dado por nós. Em nome de Jesus, obrigado por ter nos reconciliado. Obrigado por nos permitir de assentarmos nesta mesa maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Comamos, querido.
Depois de haver comido o pão, tomou o cálice. Ele disse: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue que será derramado por vós. Nele vocês terão o perdão dos seus pecados. Nele vocês terão livre acesso ao trono da graça, ao Pai. Sinta-se perdoado, amado. Lá na cruz do Calvário, não é agora, lá na cruz do Calvário, pela fé, creia que você foi perdoado. Diga: Senhor Jesus, obrigado pelo sangue derramado. Senhor Jesus, obrigado pela remissão do meu pecado. Senhor Jesus, obrigado porque eu sei que o Senhor voltará para me levar. Tomamos o cálice da aliança, do perdão do pecado, da reconciliação, em nome de Jesus. Louvamos o Teu nome, Pai. Glorificamos o Teu nome. Ó Deus, bendito é este momento que nos serve de lembrança, de recordação do que o Senhor fez lá na cruz, de ter se dado por nós para nos reconciliarmos, Pai. Obrigado, Senhor, por ter anunciado que vai voltar. Nós estamos esperando a Tua volta, ansiamos pela Tua volta, Senhor Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, temos esperança em Ti confiamos e esperamos. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus Te louvamos nessa noite e sempre, em nome de Jesus, amém. Aleluia! A sua vida está nas mãos do Senhor.